o horário em que a barreira entre o nosso mundo e o que jaz por baixo dele se torna perigosamente fina. Estás sintonizado na estação Reino do Horror. Hoje, o sinal não é apenas áudio, é um convite para o abismo. Vamos apresentar a nossa maratona de 10 relatos, arquivos recuperados de sobreviventes, de diários e de sussurros que ficaram gravados nas paredes. Se estás sozinho, apaga a luz. Se estás acompanhado, pergunta a ti mesmo se conheces realmente quem está ao teu lado. A transmissão é total. Não há volta a dar. O homem traça, o profeta do rio Oai. Point Pleasant, Virgínia, 1967. O ar cheira a fumo industrial e a metal úmido. A Silver Bridge ergue-se sobre o rio Oai como um gigante de aço enferrujado, rangendo a cada passagem de um caminhão. Por aqueles dias, a cidade vivia sob uma sombra. Um homem de pele amarelada, com olhos que pareciam duas brasas acesas e uma envergadura impossível, deambulava pelas bermas da estrada. Os habitantes chamavam-no de Homem-Traça. Pensavam ser um louco, um mendigo que comia restos. Mal sabiam que ele estava a contar os minutos. Era véspera de Natal. A neve começava a cair, misturando-se com o óleo do asfalto. Uma mulher, carregada de presentes no banco de trás, aproximava-se da ponte. Subitamente, o Homem-Traça apareceu a poucos centímetros do seu vidro. O tempo parou. O rádio do carro emitiu um grito eletrónico agudo. Ela sentiu uma pressão insuportável no crânio, uma voz que não era som, mas pensamento. Para. Ela desligou o motor. Segundos depois, a ponte começou a desfazer-se como se fosse feita de papel. O som do aço a partir-se foi como um trovão. 46 carros mergulharam no Rio Negro. Ela viu os rostos desesperados através dos vidros enquanto eles afundavam. O Homem-Traça aproximou-se dela. O seu hálito cheirava a ozônio e terra antiga. Ele sussurrou: tu ficas. Estás grávida de gêmeos. Ela nem sequer tinha feito o teste. Mas o ser já tinha lido o futuro nas suas entranhas. O Castelo Encantado, o massacre dos Templários. Há séculos, nas montanhas de uma Europa esquecida, os cavaleiros templários ergueram fortalezas que serviam de portais para a sua fé e para algo mais sombrio. Um grupo de amigos decidiu visitar um desses castelos, um lugar onde a história conta que uma comunidade de monges foi passada pela espada numa noite de lua negra. O castelo não estava vazio, estava grávido de ódio. Enquanto exploravam as masmorras úmidas, onde o cheiro a suor antigo e ferro ainda persistia, uma das raparigas pediu uma foto para recordar o momento. No segundo em que o Faz ia disparar, o ambiente gelou. Um remoinho de cinzas e poeira levantou-se do chão, formando uma coluna de ar que parecia um corpo invisível. E então, o som começou. Não era o vento. Eram centenas de vozes, um coro gregoriano distorcido, como se estivessem a rezar uma missa pelo próprio funeral. O grupo correu, tropeçando nas pedras irregulares, sentindo mãos frias a roçar-lhes nos tornozelos. Ao revelarem o rolo, a prova estava lá, ao lado dela, uma silhueta de luz branca, sem rosto, mas com uma postura de oração eterna. O monge não morreu naquela noite de massacre, ele tornou-se a própria pedra do castelo. Nevoeiro espesso, o rapto em Lagos. O Algarve não é só praias. No interior de Lagos, as estradas secundárias são labirintos de silêncio. Uma família regressava à casa após um jantar calmo. De repente, uma barreira surgiu. Não era nevoeiro. Era uma nuvem preta, sólida como uma parede, que parecia pulsar. A mãe implorou para o pai dar meia volta, mas o carro foi sugado para dentro da escuridão. Lá dentro, a gravidade parecia ter mudado. O peso do corpo tornou-se insuportável. Pela janela, viram uma estrutura metálica imensa, sem ângulos retos, suspensa no meio daquela brumaliosa. Sentiram-se observados por inteligências que não medem a vida por anos, mas por experiências. Num instante, a nuvem dissipou-se e eles estavam à porta de casa. O trajeto de 20 km tinha sido feito em 0 segundos. O conta-quilómetros estava estático, como se o carro nunca tivesse saído do sítio. Na manhã seguinte, o terror revelou-se. Todos acordaram com marcas circulares e minúsculas na zona abdominal, dispostas em padrões geométricos perfeitos. Eles não voltaram para casa. Eles foram devolvidos após serem estudados como insetos numa placa de vidro. O quarto do pânico, o arquiteto da claustrofobia.
Jeanette passou a vida a tentar respirar. A claustrofobia era um monstro que lhe apertava a garganta em cada elevador, em cada quarto fechado. O seu namorado era o seu herói, o homem que segurava a sua mão nas crises de pânico. Ou pelo menos, era isso que ela acreditava. Jeanette começou a ter pesadelos onde era enterrada viva, batendo com os punhos numa tampa de caixão que nunca abria. Acordava a esmurrar o namorado, chorando e pedindo perdão. Certo dia, ele pediu-lhe para ir buscar uma garrafa de vinho à cave. Ela hesitou, mas queria provar que era forte. Desceu os degraus de madeira rangente, sentindo o ar ficar cada vez mais denso e frio. Quando chegou ao fundo, ouviu o som mais aterrador da sua vida, o trancaço da porta lá em cima. Ela correu, as unhas a enterrarem-se na madeira da porta, gritando por socorro. O pânico subiu como uma maré, tirando-lhe o oxigênio. Ela ouviu os passos dele, calmos, por cima da sua cabeça. Ele não ia abrir. Ele tinha criado o cenário perfeito para os pesadelos dela, porque ele amava a dependência dela. Ele não queria uma namorada, ele queria um pássaro engaulado que nunca mais pudesse ver o céu. Premonição mortal, o último ato. A hipnose é um estado de vulnerabilidade absoluta. Anna, numa noite de festa, decidiu desafiar o desconhecido num palco de teatro. O hipnotizador, com uma voz de seda, pediu-lhe para ir ao encontro da sua verdade. Anna não foi para o passado. Ela deu um salto no tempo. No palco, diante de centenas de pessoas, ela começou a contorcer-se. Descreveu o cheiro a gasolina, a visão de um asfalto cinzento a aproximar-se e o som metálico de um chassis a dobrar-se sobre o seu corpo. As amigas choravam no público enquanto Anna gritava por uma dor que ainda não existia. O hipnotizador, em pânico, acordou-a. Anna sentia-se estranha, com os membros pesados. Tentaram rir da situação, dizendo que era apenas uma fantasia cerebral. Mas ao sair do teatro, o ar da noite estava parado. Anna deu um passo para a estrada para chamar um táxi. O guincho dos pneus foi o último som que ouviu. O carro preto que a atingiu era exatamente o que ela tinha descrito no transe. O hipnotizador não a tinha curado, ele tinha-lhe dado um convite antecipado para o seu próprio enterro. Uma festa aterradora, o riso do palhaço. Há algo de profundamente errado num sorriso que nunca muda. Rita sonhava com sapatos vermelhos de palhaço, enormes, debaixo da porta de um provador de roupa. No sonho, ela sentia que se abrisse aquela porta, o que viria lá dentro não seria humano. Escondeu esse medo durante anos, até à festa do irmão da Daniela. O ambiente era de festa, mas o azar fez com que tivessem de contratar palhaços de última hora. Ao subir ao quarto da amiga para se trocar, Rita viu algo que lhe parou o coração. Um par de sapatos vermelhos, idênticos aos do seu sonho, estava a um canto do quarto. O cheiro a maquilhagem barata e a borracha velha inundou o quarto. De repente, a porta do armário começou a ranger. A Rita percebeu que o seu pesadelo não era um sonho, era uma profecia. E enquanto a luz da festa lá embaixo continuava, no andar de cima, o palhaço emergia das sombras, não com balões, mas com uma faca que brilhava tanto quanto os seus sapatos vermelhos. Gozar com os mortos, o silêncio da Laura. A Laura pensava que era mais forte que a morte. Ria-se da rapariga pálida que a visitava nos sonhos, pedindo-lhe para respeitar os cemitérios. Gravou psicofonias onde se ouviam avisos claros. Laura, para, eles estão a ver-te. Ela mostrava as gravações aos amigos como se fossem uma piada de mau gosto. Todos se riram, até que a rapariga pálida visitou todos os amigos no mesmo sono, deixando um aviso: quem goza com os mortos, torna-se um deles. Na noite seguinte, a Laura, ignorando o terror nos olhos dos amigos, voltou a zombar. A televisão da sala, desligada, iluminou-se com uma luz estática. O rosto da morta apareceu, nítido, sussurrando: vem brincar connosco. A luz da casa rebentou. No escuro, ouviu-se apenas o som de um corpo a ser arrastado. Quando os amigos conseguiram acender uma lanterna, a Laura tinha desaparecido. Hoje, nas noites de lua cheia, dizem que quem vai ao cemitério encontra uma rapariga de olhos vazios e pele cinzenta. Ela tenta falar, mas só sai terra da sua boca. É a Laura, a aprender finalmente o que significa o silêncio eterno. Jogos de terror, a armadilha da Rosa. A Rosa queria a festa perfeita. Convidou todos, montou o cenário, e o jogo da garrafa parecia a forma ideal de quebrar o gelo. Quando a garrafa parou no Alex, eles foram para a casa de banho. O tempo esticou-se. O riso na sala deu lugar a um sussurro tenso.
Quando os amigos abriram a porta, o vapor era tão denso que mal conseguiam ver. No espelho, letras feitas de sangue ou batom diziam: "Joga até ao fim". A Rosa estava na banheira, com o rosto mergulhado na água, os olhos abertos e vermelhos. O pânico foi como um rastilho de pólvora. Correram para as portas, mas os trincos moveram-se sozinhos. As janelas, mesmo as mais pequenas, foram seladas por uma força invisível. A casa tornou-se um caixão gigante. Eles não estavam apenas presos, eles eram os prémios de um jogo que a Rosa tinha começado, mas que algo muito mais antigo decidiu terminar. O maldito apagão, o último dia. Aitana, Alexandra e Cristina falavam no Messenger quando a luz falhou. A Cristina desceu para ver o quadro elétrico. Quando a luz voltou, correu para o quarto, mas as amigas tinham desaparecido. No ecrã do computador, apenas uma palavra: Dier. Morreram. Desesperada, abriu o armário para tirar um casaco e fugir. Lá dentro, encontrou os corpos da Aitana e da Alexandra. A Cristina nunca mais foi encontrada viva. Dizem que agora ela é a sombra que percorre as festas do pijama. Quando a luz falha e tu ficas sozinho no quarto, é a Cristina que vai vingar a morte das suas amigas. Terminamos a nossa emissão com aquela que é, talvez, a lenda mais perigosa de todas. Muitos conhecem o nome de Verónica, mas poucos conhecem a dor que deu origem à maldição. Verónica era uma jovem comum, vivendo numa casa pequena e isolada com os seus pais. Mas o destino dela estava traçado para uma noite de Halloween que nunca terminaria. Ao chegar a casa naquela noite de nevoeiro, Verónica não encontrou o conforto do lar. Ao abrir a porta, o cheiro metálico e pesado do ferro invadiu-lhe as narinas. No chão de madeira, rastros de sangue fresco e escuro desenhavam um caminho macabro que levava até ao andar de cima. Com o coração a martelar contra as costelas, ela seguiu o rastro até ao quarto dos pais. A cena era um quadro de horror absoluto. O pai estava prostrado sobre a cama, esfaqueado tantas vezes que o lençol era uma massa vermelha, e a mãe pendia do teto, enforcada, com os olhos fixos no vazio. Verónica correu. Correu até encontrar um polícia, as palavras atropelando-se na sua boca seca: "Os meus pais estão mortos. Alguém os matou." O agente, tentando acalmá-la, acompanhou-a de volta. Mas quando abriram a porta do quarto, o impossível tinha acontecido. Não havia sangue. Não havia corpos. A cama estava feita, o teto estava limpo. "És uma miúda maluca, fizeste-me perder tempo?" rosnou o polícia antes de a deixar sozinha naquela casa silenciosa. Abalada, Verónica pensou que a sua mente tinha colapsado. Deitou-se, tentando encontrar paz no sono. Mas quando os seus olhos se abriram, o relógio marcava 23h55. O seu sangue gelou. O cheiro a ferro voltou. Os rastros de sangue estavam lá outra vez, subindo as escadas. O horror tinha regressado com o aproximar da meia-noite. Gritando de pavor, Verónica correu para o seu quarto e parou, paralisada, em frente ao seu enorme espelho de moldura antiga. Ela via o seu próprio reflexo aterrorizado, mas via também algo atrás de si nas sombras do espelho. Quando o relógio deu a última badalada da meia-noite, o vidro não aguentou a pressão do mal. O espelho explodiu num milhão de fragmentos afiados. Não foi uma morte rápida. Os longos pedaços de vidro cravaram-se no corpo de Verónica, um a um, assassinando-a lentamente enquanto ela sangrava no chão do quarto. Desde essa noite, Verónica tornou-se a guardiã do reflexo. A lenda diz que, se no Halloween, à meia-noite, olhares para a tua própria face no espelho e disseres 13 vezes: "Verónica, não me mates", o teu pedido de misericórdia será visto como um desafio. E ela voltará do outro lado do vidro para garantir que sintas cada pedaço de vidro na tua pele, como ela sentiu. 10 histórias. 10 destinos selados pelo inexplicável. Chegamos ao fim da nossa maratona. Espero que estas vozes te façam companhia durante o resto da madrugada. Se a tua coragem te trouxe até aqui, deixa o teu gosto, subscreve o canal e não te esqueças de comentar: "Sou do reino." Só os verdadeiros ouvintes da escuridão chegam ao fim. Desliga o rádio, fecha bem as cortinas e, por tudo o que é sagrado, não olhes para o espelho antes de adormeceres. Boa noite, se a escuridão permitir.